que é nosso último dia das palestras, que celebram os 35 anos da Sala da Memória Fábio Luiz dos Santos, instalada em 1990, lá na sede do centro, no chamado Edifício Bagé. Hoje, Foro Federal Ministro Milton Luiz Pereira, ele tem nome, nome de verdade agora, né? E hoje, então, para encerrar essa jornada, né, de conhecimento, de história, nós vamos abordar o tema aqui da história um pouquinho, né, claro, da nossa língua, a língua portuguesa, que já está tão diferente, tão diversa no mundo todo, né? Há quem diga, não sei, a professora vai mostrar isso para a gente, se a gente já fala brasileiro, não fala mais português, né? Então, eu queria apresentar aqui a professora doutora Luana de Couto, fica aqui comigo, vou ler rapidamente o currículo, né? Professora Luana é graduada em Letras, licenciatura em Português e bacharel em Letras Latim, olha só, Latim, pela Universidade Federal do Paraná, mestre e doutora também pela Universidade Federal do Paraná, foi professora na Unespar na Universidade Estadual de Ponta Grossa. Atualmente é professora de Linguística e Língua Portuguesa no Departamento de Linguística e Literatura da Universidade Federal do Paraná. Trabalha com divulgação e popularização da linguística, especialmente no campo da descrição de línguas naturais. Então, bem-vinda, professora Luana, e vamos aqui, né, todos aproveitar um pouquinho do seu conhecimento. Tá bom? Obrigada, Lúcia. Eu agradeço imensamente esse convite, adoro falar de linguística para fora da universidade, então fiquei muito honrada, né? Agradeço em especial o núcleo de memória aqui da Justiça Federal, porque sinaliza definitivamente uma preocupação, né, com trazer temas que sejam temas pertinentes para a formação intelectual e cidadã de todo mundo. Então, assim, eu preparei uma fala que versa sobre esse tema, né, levando em conta que ele está, de fato, um pouco popular ultimamente, né, ele tem saído mais na mídia, mas, assim, vocês fiquem à vontade para contribuir comigo, trazer perguntas, enfim, né, que aí a gente vai partindo disso para uma conversa talvez um pouco até mais tete a tete aqui, né. Então, eu fiz esse título, né, a nossa língua portuguesa-brasileira, origens e transformações, pensando justamente na proposta que me foi feita pela Dulce, mas gostaria de assinalar, dou um oi também, o pessoal que está online, né, não sei se são muitos, mas estamos vendo vocês e vocês também podem mandar contribuições. Só para dizer a minha afiliação, então a Dulce já falou, mas atualmente eu estou na Universidade Federal do Paraná e eu sou membro da pós-graduação em Letras, oriento pesquisas lá dentro da linha de Linguagens e Práticas Sociais. Então, esse recorte que eu trago para vocês hoje é um pouco do que eu faço em discussões nas minhas disciplinas de graduação e também na minha disciplina de pós-graduação, claro que guardadas as devidas proporções, né? Mas a minha intenção aqui é enriquecer vocês um pouco com fatos históricos, né? Mas também com um modo de pensar sobre a linguagem, como a gente se relaciona com esse objeto língua portuguesa, que a gente usufrui a todo momento, né? Desde que a gente acorda até quando a gente vai dormir, mas em modos diferentes de relação, né? Acho que um pouco disso vocês devem, com certeza, conseguir mencionar em termos do que é um registro formal, que vocês usam no texto que é o texto jurídico, em relação ao que vocês fazem aqui no corredor, trocando ideia, tomando café. Mas como essas coisas, né, vieram a ter caras diferentes? Isso é parte de perguntas de pesquisa que a gente nutre para justamente tentar entender como que a língua acaba vinculada a certos espaços sociais, por assim dizer. Então, Oswaldo, me ajude com o PowerPoint. Será que conseguimos passar? Ai, estava desligado. Aí fica impossível.
Agora sim. Como eu trabalho com popularização da linguística, eu gosto de sempre partir de... Pode ser uma questão em voga, né, que esteja circulando por aí. Então, eu também busco bastante dado na internet, né? Então, aqui a gente tem dois prints, né, de uma rede social que chama Reddit, que é, na verdade, uma rede social de perguntas e respostas. As pessoas perguntam lá um questionamento e vem uma série de respostas, né? O que eu procurei aqui é, na verdade, a situação em que alguém se depara com uma bandeira, que é a bandeira representativa de um idioma, né? Então, nesse primeiro caso aqui, acho que na TV ele não aponta, mas é um print de um jogo, né? E aí quem vai jogar vai escolher qual o idioma que ele vai optar. Então ele pode optar pelo inglês, pelo espanhol, pelo alemão, pelo francês, pelo chinês e pelo brasileiro, né? Porque a gente vê aqui a bandeira da Inglaterra, a bandeira da Espanha, da Alemanha, da França, da China, e na hora de representar, né, a língua portuguesa, a gente encontra aqui essa bandeira do Brasil. E o comentário que esse usuário fez, né, dentro de um fórum que é um fórum do Brasil, é: que prazer ver essa bandeira na seleção de idiomas. Então aqui é um comentário positivo, né, vendo o Brasil representando essa língua portuguesa. Agora, por outro lado, se você vai para um fórum que é de comunidade portuguesa, você vê um outro sentimento, né? Na internet já vi muita bandeira brasileira junto da nossa língua, mas o Tinder acabou de se provar muito pior. Porque temos aqui uma lista de línguas, né, que o usuário do aplicativo vai optar para ser a língua que ele vai usar. E aí você tem polaco, português, português de Portugal, romeno. O que isso aqui diz para nós? Que esse português de Portugal está sendo entendido como um subgrupo, né, uma subespecificação em relação a um português por si só. E aí a gente pressupõe que esse português aqui é o português brasileiro. Então aqui uma indignação de que, de fato, aparecer esse Portugal como um qualificador para o português acaba sendo mal recebido dentro de uma comunidade portuguesa. Mais um só para ilustrar o que está em jogo aqui, né? Novamente uma comunidade portuguesa. Qual é a vossa reação quando vocês veem a bandeira do Brasil ligada ao português? E é um comentário de alguém que é de Portugal, por isso a gente vê várias marcações aí, né? Esse uso do vossa, esse uso desse C aqui antes do cedilha, que não é típico da nossa fala brasileira, né? Mas é típico do português europeu. Então, só para saber se eu sou o único que fica piorso. Acabei de mandar um e-mail aos gajos do Duolingo por terem lá a bandeira do Brasil. Que haja paciência, ou escolhiam o país de origem, ou admitem escolher o com o maior número de faladores para efeitos de marketing, que, ao ser o caso, deviam, então, mudar a bandeira do espanhol para a do México. Vejam que eu nem tentei fazer um sotaque português aqui, porque não sou fluente em português europeu. Mas vocês conseguem imaginar que quem produz esse texto, com certeza, tem um sotaque bem diferente do nosso, né? E aí, aqui é o print do Duolingo, né? De fato, né? Na Aprenda Português em apenas 5 minutos, temos lá a bandeira brasileira novamente. E aí, os comentários, claro que às vezes não são os mais interessados, né? Falta dizer que queres que o português do Brasil se separe do português europeu e se comece a chamar brasileiro. Então, quando se argumenta por essa diferenciação, então que se leve a termo essa diferenciação, que se faça uma diferenciação explícita, né? Mas aí um outro usuário vem com uma ponderação, né, que diz respeito ao que é mais crucial nessa discussão de fato. O Brasil tem uns 200 milhões de habitantes, Portugal tem menos de 11 milhões. É natural que a bandeira do Brasil apareça associada à língua portuguesa, tal como a bandeira dos Estados Unidos aparece associada à língua inglesa. A gente viu que nem sempre é assim, né? Mas definitivamente o que está em questão aqui? Tensões pós-coloniais, né? Então, se você reduz a associação da língua portuguesa, à bandeira portuguesa, aos símbolos portugueses, você está entendendo que essa língua é um construto social que está associado a uma nação em específico. A partir do momento que você vê a incorporação de símbolos que não necessariamente são da colônia, você vê justamente movimentos que vêm compartilhar com
outros valores sociais que estão em voga, né? E aí vem essa discussão, fazer essa pergunta, né? É uma questão de definir se eu vou chamar de português ou se eu vou chamar de brasileiro? Bom, por um lado, eu posso optar por uma nomenclatura unificadora, mas por outro lado, eu posso de fato dizer não. Falamos brasileiro e buscamos uma emancipação linguística. Não é um caso que apenas nós estamos nos debatendo com esse tema, né? Se vocês forem ver, por exemplo, na Espanha, tem o espanhol ibérico, mas ao mesmo tempo você tem tensões linguísticas com o catalão, com o galego, né? E a reclamação de um reconhecimento da língua catalã, por exemplo, envolve também o reconhecimento de uma autonomia sociopolítica, econômica da região da Catalunha. Então, essas coisas elas não acontecem isoladamente, e aí a gente poderia ser fácil, vamos chamar um linguista, perguntar para esse linguista, diz pra gente, é diferente, é igual, é a mesma língua, é um dialeto, é uma variedade, e pronto, passamos a regra. Mas não é só o critério técnico que está em jogo. Claro que sim, vamos passar por esse processo. Então, primeiro vamos discutir o critério técnico e depois vamos discutir como a própria questão da história dessa língua acaba também revelando o quão profundo é esse buraco, o quão complexa é responder a essa pergunta. Então, aqui só para dar uma ideia para vocês, né, de por onde que a gente vai passar hoje, então vou falar um pouco de semelhanças e diferenças, vou falar daí das origens do português brasileiro, falando também das origens do português europeu, e aí sobre essas origens a gente discute como está o estado da arte na discussão científica sobre esse fenômeno, né? E aí, como conclusão, a gente volta para a pergunta que a Dulce me colocou para ver se a gente tem alguma resposta final. Então, claro, não podemos ignorar o fato de que essas diferenciações são resultado de a gente ter um oceano de distância, né? Então, você tem uma cisão territorial muito explícita que vai, de fato, provocar algumas mudanças no curso do tempo, né? E daí a gente precisa lembrar que as mesmas problemáticas que estão postas do português brasileiro para o português europeu tem também em relação ao espanhol castelhano e as outras variedades do espanhol faladas aqui na América Latina. Só que o que acontece? Dentro da América Latina, a gente tem vários países com fronteiras políticas já determinadas, né, geograficamente. E aí você consegue enxergar a variedade dentro dos espanhóis falados aqui na América Latina, que dentro do território brasileiro, que é único, né, não tem vários países falantes de língua portuguesa na América Latina. A gente tem o Brasil. A gente tem, sim, em outros territórios no globo, mas aqui na América Latina a gente não se defronta com essa variedade tão explicitamente. Aí, o que acontece? Claro que a gente sabe, um falante que é de Salvador tem uma pronúncia, tem um certo perfil de fala diferente de um falante aqui do Paraná, do Rio Grande do Sul. A gente consegue ter essa percepção, mas ela ainda é uma percepção sensorial quase, né? Ela é uma percepção de superfície. Diferente de quando você tem, de fato, um nome, né? Esse é o espanhol falado na Argentina, esse é o espanhol chileno, esse é o espanhol colombiano, que aí você tem uma clareza que vem demarcada, né? Espanhol mexicano, né? Por exemplo. Então, vamos falar de semelhanças e diferenças. Para falar de semelhanças, não é difícil. Basta a gente perceber que temos intercompreensão. Então, quando você coloca um falante de português brasileiro para se virar em Lisboa, ele se vira ou não se vira? Se vira, né? Agora, você coloca um falante de português brasileiro para se virar em, sei lá, vamos pensar no Catar. Ele se vira? Ele não se vira. Então, é isso que é determinante para a gente ver alguma semelhança, né, entre essas línguas. Então, são línguas que têm intercompreensão, que a gente diz. Então, eu posso falar minha língua, você fala a sua língua e a gente se entende. Vocês vão dizer também, tem intercompreensão, então, entre falantes de português e falantes de espanhol?
Em alguma medida, sim. Então, intercompreensão não é uma coisa que é estanque, ou sim ou não, ela é gradual. Então, a gente já sabe que entre as línguas que vieram do latim, né, se você passear lá pela Europa, desde da Península Ibérica até lá a França, a Romênia, você vai ver um contínuo de vizinhança que os vizinhos conseguem se entender mutuamente. Mas, claro que assim, guardadas, né, as devidas proporções. O romeno é uma língua que, de fato, é mais distante das outras faladas ali na região do oeste da Europa, mas a questão é, intercompreensão se coloca também pelo fato dessa origem comum, certo? Então, não é porque português brasileiro e português europeu têm intercompreensão que eles necessariamente são a mesma língua. Porque a gente pode ter intercompreensão com o espanhol e ainda assim a gente olhar para essas duas coisas como línguas diferentes. Então, esse é o espaço das semelhanças. É tudo que a gente dá de barato que a gente consegue entender. No espaço das diferenças, eu coloquei um negócio que é mais para mim do que para vocês, tá? Não se preocupem com esse monte de desenho aqui. As diferenças, primeiro, de cara, o que a gente tem? Palavras que são nomes de coisas diferentes. Deixa eu colocar aqui mais para frente. Ó, diferença de chave na xícara, por exemplo, né? Itens lexicais, que a gente chama, né, essas palavras, elas não são muito uma régua confiável para a gente avaliar se é uma questão de línguas diferentes ou se são línguas iguais. Por quê? Porque os itens lexicais a gente abre mão muito facilmente. Eu até estava preparando, pensei, gente, é tipo aquela música, amores vêm e vão, palavras vêm e vão. A gente adota palavras novas conforme a gente tem novos desafios culturais, né? E a gente se adapta. É assim como tem palavras que caem em desuso. Mas tudo bem, vamos dar por certo que há sim diferenças de nível lexical do nível das palavras entre o português europeu e o português brasileiro. Mas para além disso, quando eu não olho só para as palavras, eu estou olhando para o quê? Aí tem aquele nome, que é um nome que muitas vezes remete a pesadelos do tempo do colégio para muitas pessoas, que é a tal da gramática, né? Então, quando a gente vai sair de fora do âmbito das palavras, a gente vai olhar para a estrutura das línguas. E a estrutura das línguas não é necessariamente o que a gente tem lá escrito dentro do livro do Celso Cunha, do Bechara, mas sim as questões que vão para além das palavras. Como uma palavra é composta, por exemplo, na morfologia, como uma palavra é pronunciada no som, né, no modo como o sotaque da pessoa especifica algumas características, como uma frase é montada. Então, isso são características que vão estar, de certa forma, depositadas na cabeça das pessoas, na cabeça dos falantes. E aí que eu gostaria de começar a pensar com vocês em fatos que são desses níveis, dos níveis dos sons, dos níveis das construções. Então, por exemplo, a gente sabe que tem um modo de pronunciar as vogais no espanhol, no português europeu, que é bem diferente do português brasileiro, certo? E eu trouxe aqui uma palavrinha para a gente escutar, para perceber isso claramente. Então, vamos lá. O primeiro. Colesterol. Consegue pôr um pouco mais alto? Tá no máximo. E o segundo? Colesterol. Qual desses é o brasileiro? O primeiro ou o segundo? Por que vocês não tiveram nenhuma dúvida? O que para vocês denunciou? Ah, não, tenho certeza que esse é o brasileiro e esse é o europeu. Você estava bem certa. Eu falo colesterol. Colesterol, é assim que eu falo. Então, um critério de identificação. Me identifiquei. Não me identifiquei com o segundo, né? Então, vou mostrar para vocês um negócio bem legal. Isso aqui é quando eu pego a pronúncia que a gente acabou de ouvir e coloco num software que faz análise de ondas sonoras. Podia usar isso aqui para fazer análise de uma música. Podia usar isso aqui para analisar qualquer ruído sonoro.
né? Mas o que eu fiz aqui foi colocar exatamente essa pronúncia do colesterol e do colesterol. Colesterol. Quando a gente vai dar aula de fonética e fonologia, todo mundo começa a falar junto com a gente. Semestre que vem, estou lá ainda dando aula de fonética. Mas assim, pelo desenho, quem gosta de ver desenho? Esse moço de laranja ali, ele parece estar interessado. Você mesmo. O que tem de diferente desse desenho para esse desenho? Esse aqui ele tem não está separado, aquela está separada. Esse aqui está mais separado, né? E aqui está mais misturadão, assim. Então, a gente poderia dizer que aqui a gente vê mais corpo de onda, né? Mais som, mais ar aqui passando. Porque quando a gente fala, a gente emite uma onda sonora. O que é uma onda sonora? Se vocês lembrarem, lá de longe é diferente de uma onda luminosa, né? Uma onda sonora, ela produz vibrações no ar que está se deslocando, e daí essas vibrações, quando chega no ouvido da outra pessoa, são decodificadas, né? Então, isso é uma onda sonora. Então, aqui estão as vibrações, ó, o ar está fazendo como se fosse uma gaita de fole, está fazendo fom, 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 para sair A, O, E. Isso é o que me sobra ou é o que eu já falei? Ah, tá. Então, aqui a gente tem essas ondas sonoras em grupos mais proeminentes, vamos falar assim, mais salientes. A gente bate o olho e vê. Aqui não, tá? Eu vou contar para vocês o que é que produz esses espaços mais gordinhos. São as vogais, né? Então, por isso que aqui, ó, a gente tem a segmentação, né, do co, o les, o t, ele é bem pequeno aqui, e o rol tá aqui. Agora, quando a gente vai olhar para o português europeu, a gente tem col, quase não tem vogal aqui. Colostro. E aqui parece que vira uma coisa só. Então, aqui ainda dava para ver terol. Aqui tá trol, né? Então, a gente consegue ver no modo como se comporta essas vogais, analisando como a onda sonora é produzida. Tem um outro detalhe aqui que é muito legal. Esse pedaço, né, que eu analisei aqui, durou 1 segundo e 18 centésimos. Então, para falar colesterol, um brasileiro demora 1 segundo e 18 centésimos. Para falar colesterol, o português europeu demora 8 décimos. Né? Então, dá para imaginar uma relação aí de 2/3. Né? O colesterol, você fala e só depois vai vir rol do português brasileiro. Então, isso aqui é uma propriedade que a gente fala dos vocalismos. Então, quando vocês verem, por exemplo, um cantor dizendo que a música brasileira é mais poética, porque as vogais são mais espaçosas e tudo mais, é disso que se trata. É o fato de que você vai ter interferência dessas qualidades de vogais em como a rima se constrói dentro de uma canção e tudo isso. Não que a música portuguesa seja dispensada de maneira nenhuma, são ótimas, muito legal, mas a questão é que a gente vê como isso acaba imprimindo diferenças, né, no modo como as músicas são compostas. Aí, beleza, isso aqui, dei o exemplo do colesterol para vocês, mas imaginem que isso é uma propriedade que está em todas as palavras do português europeu, certo? Então, isso é uma propriedade do modo como as vogais do português europeu funcionam. E todo mundo que fala português europeu, desprezando aqui as variedades internas do território, vai ter uma tendência a esse comportamento. Mas em outros aspectos, para além, né, dos sons da língua, a gente vê outras diferenciações. Por exemplo, essa aqui é um clássico. A gente sabe que para se falar de uma ação que está em progresso, em português brasileiro, dizemos está falando. A Luana está falando, a Luana está apresentando uma palestra. Se fosse português europeu, seria a Luana está a falar. Né? E daí isso não vai ser só do falar, vai ser uma propriedade de todas as vezes que o português precisar expressar essa construção, que é uma ação em progresso. Percebam que daí envolve uma preposição, enquanto aqui a gente tem uma flexão verbal, então isso são propriedades estruturais
que mostram que tem comportamento bem diferente, né? Para falar de construções existenciais, né? Tem 30 pessoas nessa sala. Isso é uma construção do português brasileiro. O português europeu não faz esse uso do verbo ter, usa o verbo haver. Há 30 pessoas nessa sala. Aí, aqui a gente começa a ver outras coisas que envolvem características interdependentes, né? O português brasileiro tende a sempre preencher o espaço do sujeito. Dá para eu dizer, encontrei o Pedro ontem? Dá. Mas a gente tem uma tendência, já bastante documentada, a querer colocar o pronome aqui, né? Então, assim, no português vernacular, do dia a dia aí do brasileiro, é bem solidificado que ocorra esse preenchimento. E aí, isso reflete no modo como o sistema dos pronomes pessoais do português brasileiro está se organizando. Depois eu tentar convencer vocês de por que isso está assim no português brasileiro e não no português europeu. Pronomes átomos. Encontrei-o na escola. Aqui, a gente tem, em português europeu, uma tendência a usar essas formas mais fraquinhas de pronome, né? O, a, os, las. Agora, no português brasileiro, encontrei ele na escola. A gente já tem uma tendência a usar uma forma pronominal mais gorda, mais parruda. Ela não é átona, ela não é fraquinha, né? Então, ela tem uma presença de prosódia bastante saliente. E aí, todas essas coisas aqui que eu mostrei nesses dois casos, é o português brasileiro botando mais coisas do que tem no português europeu. Esse último caso é um caso em que o português brasileiro tira coisas e o português europeu não tira. Então, quando a gente diz o brasileiro gosta de futebol, a gente não tem noção de que isso aqui é uma construção que são poucas línguas que tem, que é você usar a forma do substantivo no singular e sem artigo. Então, você vai dizer isso aqui em inglês, vai colocar Brazilians, ou você vai dizer the Brazilian. É a mesma coisa que acontece no português europeu. Uma preferência para fazer esses nomes que referenciam espécies de forma genérica com esse tipo de construção. Pois bem, espero não ter matado vocês de tédio vendo tanta estrutura linguística aqui, mas vamos agora tentar entender de onde vieram essas coisas, né? Quais são as origens da nossa língua? Eu sei que o povo do direito às vezes até vê um pouco de latim na faculdade. Vocês têm familiaridade com latim em que nível? Pouco, bastante? Não. Só as expressões fechadas, as cristalizadas que a gente chama. Pois esses dias um aluno estava querendo me convencer que vocês estudavam satírico na faculdade. Eu falei, mas olha, essa faculdade está diferentona, porque satírico é um texto que não é dos mais clássicos, porque ele traz uma variante do latim que não é a variante lá do Cícero, né, do Augusto. E daí a gente vai ter que começar a olhar para esses detalhes para entender como é que chegou até nós essa língua falada lá na Península Itálica, lá na Itália, na bota, né, da Europa. Isso aqui é um percurso simples. Tinha o latim, veio o português, e agora a gente tem o português brasileiro. Bem fácil, né? Obviamente que tudo que é fácil é mentira. Então, isso aqui é simples demais para ser real. Fosse assim, estava fácil. Aí eu não precisava de todos esses anos de graduação que você comentou aí, porque daí a gente ia direto na fonte e já entendia tudo. Então, na verdade, é uma simplificação, beleza, útil para várias coisas, mas quando a gente começa a mexer nisso aqui, a gente começa a olhar, tá, mas de que latim você está falando? Tá, mas de que português você está falando? Como assim, português brasileiro? A partir de que momento você começa a chamar de português brasileiro? Né? Então, essas coisas acabam tendo nuances quando você começa a olhar no detalhe. Então, isso aqui é só para a gente ter uma ideia da história do latim, né? Ele é datado a partir do século VI a.C. Antes disso, momentos em que lá na Península Itálica, o latim ainda convivia com outras línguas, etrusco, e eles próprios ainda estavam em especificação. Não se reconhecia como uma língua autônoma.
Mas beleza, isso aqui é antes de começar a expansão do Império Romano, tá? Então, a gente tem um percurso aqui que não é só de como que a língua foi evoluindo, acontecendo no mundo, né? Eu já vou mostrar uns mapas para vocês. Mas em termos de questões linguísticas, o que a gente tem que perceber aqui é que você tem um momento em que esse latim era só falado, ainda não havia registro escrito dele, e aí depois a gente tem ali pelo século III a.C. já registros escritos, primeiros textos. E o que uma escrita faz com o idioma? Ela congela. Por incrível que pareça, ela tem um efeito de tornar aquela língua um pouco mais engessada, né? E aí a gente tem a diferenciação entre o latim que começou a ficar um pouco mais engessado e o latim que não era reescrito, que ele continua lindo, leve e solto, correndo por aí na boca de gente que não tinha aprendido a escrever. Porque vocês devem imaginar que no século III a.C. a gente não tinha acesso universalizado à escola. Então, aqui a gente começa a ter uma forma de falar o latim, de escrever o latim, de usar o latim, que está associada a certas profissões, a certas elites culturais dentro da sociedade romana. Então, não é só quem era literato, quem era retor, especialista de retórica, mas também gente que trabalhava nas funções administrativas do Estado romano, né? Então, quando você tem a expansão do Império Romano, vocês vão ver depois no mapa aí, você tem justamente uma demanda maior por escrever, para redigir, né? Como cobrou um imposto, quem pagou quanto de imposto, por aí vai. Agora, aqui não. Aqui a gente está falando de um latim que não está sendo falado por essas pessoas que estão nessas funções de negociação. São as pessoas que têm funções ligadas a ofícios comerciais do dia a dia e tudo mais. E daí a gente vê evidências desse latim, principalmente em inscrições, pichações, né? Então, tem a maior achado arqueológico para o povo que estuda latim, todo mundo acende uma vela toda noite para o Monte Vesúvio, porque com a erupção do Vesúvio, a gente teve em Pompeia uma conservação desses materiais aqui, que eram inscrições em muros. Então, essas pessoas que estavam deixando recadinho em muro, eles não tinham um uso de latim que era um uso tão elevado, tão treinado, certo? Ele é um uso que é mais para deixar aqueles avisos do tipo: Quintus passou por aqui, Quintus ama Bela, né? Então, esse tipo de registro aparecendo nas pichações denuncia para a gente um uso de língua diferente das formas verbais, das formas de conjunções, todas essas questões gramaticais que a gente encontra no latim culto. E é desse latim popular que derivam as línguas românicas. Alguém já tinha ouvido essa história por aí? Nossa, que legal! Pronto, já ganhei, posso ir embora. Então, o que acontece é que as línguas românicas, elas têm a amplitude territorial que tem por conta de você ter a expansão do Império Romano. Aqui, expansão do Império Romano, né? Então, desde lá, né, do mundo árabe até a Península Ibérica, até, né, a Bretanha, um pouco da África também. E como que você faz para sair daqui com o seu povoadozinho, né, romanos, latinos, itálicos, e tomar todo esse território? Você precisa mandar gente, né? E as pessoas que acompanhavam essa expansão do Império Romano não eram só os burocratas do Estado, eram também pessoas que iam aproveitar essa oportunidade, né, de ter um outro tipo de ocupação nessas regiões. Então, o latim que foi tomando todo esse espaço aqui dependia de um contingente populacional muito maior do que o tamanho da população que era falante de latim culto, né? Então, a gente tem uma influência muito maior do latim que é chamado latim vulgar. Vou dar uma atividade para vocês, para acordar quem está com um pouco sono aí.
A gente tem aqui o latim clássico numa coluna, o latim vulgar numa outra coluna, e a gente vai prever algumas formas que são as formas do português. Couve em português, no latim vulgar era caulis, no latim clássico era brasa. Bem diferente do latim no clássico, né? Sangue no latim vulgar, sanguis, crua no latim clássico. Casa no latim vulgar, domus no latim clássico. O que vocês acham que tem aqui? Casa! Muito bem! Isso aqui é uma demonstração de como a gente teve a palavra que a gente usa derivando sim do latim vulgar e não do latim clássico. Mas vocês não são ingênuos. Eu tenho certeza que alguns de vocês pensaram que existem serviços que são domésticos. Esses serviços domésticos são executados aonde? Em casa. Então, por quê? Daí sim retoma o domus. Então, todos esses que têm cara do latim clássico, na verdade, eles são inserções mais tardias, na época em que você tinha o latim medieval, né, circulando, e aí algumas palavras mais especializadas acabavam usando esse radical aqui. Então, vamos pegar outro exemplo aqui. Grandes, em latim clássico, magnus. O que eu vou ter aqui no português coloquial? Grande. Olha só, vocês são latinistas também? Outro exemplo. Esse aqui é muito bom. Buca. O que vocês acham que é em português brasileiro? Boca. Ouvi alguém falando boca. E aqui no latim clássico a gente tem os. Mas os tá pra gente, no português brasileiro, também numa forma mais especializada e mais erudita. Quando a gente fala da saúde da boca, a gente fala da saúde bucal, sim, e oral. Oral. Então, vocês vão reconhecer essas formas aqui, sim, mas não nos termos que são os termos mais cotidianos, os termos mais do dia a dia. Então, esses termos que são mais especializados, eles vêm numa inserção tardia, quando você começa a ter uma disciplina da odontologia que cuida da saúde oral. Quando você começa a ter uma demanda por uma economia que trate da economia do lar, a economia doméstica, né? Mas os termos que são os termos, estou em casa, preciso, secar minha boca, a gente vai ver todos eles vindo no latim vulgar. Certo, aqui é só porque eu sou péssima com datas, aí eu sempre preciso botar uma cola, tá? Então, se a gente for ver a história da Península Ibérica, né? A gente tem 218 os romanos chegando à península, e aí parece que estava tudo tranquilo até 574 você ter o domínio visigodo, que é quando o Império Romano começou a se esfacelar, né? E aí as nações árabes começaram a ocupar essas regiões. A gente tem a invasão árabe em 711, que é quando o Império Árabe começou a se expandir, ele ficou quase tão grande quanto o Império Romano, até praticamente a mesma dimensão. E aí, essa época de invasão árabe deu pra gente palavras como alface, almofada, azeite, vários desses que começam com A. Agora, essa época aqui, depois eu vou mostrar um mapa para vocês, fez com que os árabes ocupassem a Península Ibérica, o que eram falantes de lusitano, de galego, ficassem tudo lá em cima, lá no norte. E aí isso provocou a Reconquista, né? E essa guerra de Reconquista durou vários séculos e envolve, inclusive, a gente ter a situação de Portugal com a capital que tem hoje, né? São vários detalhes aí. Quando a gente começa a considerar que o português existe de verdade? Pois bem, o primeiro texto escrito em português é datado do século XII, 1175. E aí, assim, a gente está chamando de literatura em língua portuguesa, mas é essa literatura em língua portuguesa com cara desse português do norte. E aí eu já vou mostrar para vocês por quê. Aí, claro, vocês sabem que começam as grandes navegações em 1415, o texto dos Lusíadas, em 1572. Então, veja bem, o texto dos Lusíadas é uma expressão de como, em 1500, a língua portuguesa já estava plena e robusta em termos de não apenas ter
formação sólidas, mas ser associada à literatura de alto cacife, né? Então, não é mais a língua que se usa para contar cabra, se usa para negociar os quilos excedentes de produção. Não, ela é usada para literatura. Ela pode ser a língua que vai estar nos estabelecimentos jurídicos, nos burocráticos do Estado. Aí vocês sabem como que termina essa história, né, das grandes navegações. A gente tem um povoamento ao longo do globo, né, com várias situações de o povo português emigrando para fora da Península Ibérica, porque a gente pensa, em 1500 eles estavam aqui. Mas, por incrível que pareça, eles deixaram os 2 séculos sem muita ocupação. E, de fato, o povoamento mais crítico dos portugueses vem nessa época aí do início do século XVIII. Aí depois a gente vai falar sobre como Portugal implementou políticas linguísticas de repressão das línguas indígenas, né? E como a gente teve uma série de ondas migratórias de populações escravizadas africanas, né? Aí, quando a gente tem a prensa tipográfica, a gente começa a ter mais produção de material escrito, a escrita novamente fazendo sua função de cristalizar, consolidar, solidificar a língua portuguesa. E aí, com os movimentos migratórios que ocorreram dentro do Brasil, a gente tem uma outra organização interna social que vai também afetar a natureza da língua falada aqui no nosso território. Em 1950, a gente coloca como grande virada da urbanização, que é quando os dialetos caipiras e urbanos começam a se mesclar, a se misturar. Mas aí tá, esse mapa já mostrei para vocês. Esse aqui era para ser um GIF, né? Mas ele serve basicamente para mostrar que a gente teve, na época da ocupação árabe, uma mudança, né, em relação à ocupação do território da Península Ibérica. Então, esses povos que eram galeses, leoneses, castilhanos, catalões, foram empurrados para o norte. E aí, é por conta disso que o português que a gente fala hoje não é o português lusitano, porque o lusitano ele era falado aqui. E aí, essa área que foi uma área de muita disputa, né, de muita guerra, de muita, acaba tendo uma redução populacional entre os povos lusitanos. E, na verdade, a reconquista do território português vem com esses povos que são os povos da Galícia. E aí, os povos da Galícia, hoje em dia, o mapa da Península Ibérica ainda tem um pedaço de Galícia que está dentro da Espanha. Mas a predominância, né, da onde foi esse pessoal é o próprio país de Portugal hoje em dia, né? Então, aqui um outro exemplo, né, de como se progrediu a retomada. Então, foi cerca de 300 anos, né, 250 anos, para, de fato, essas comunidades que viviam aqui irem progressivamente ocupando a Península Ibérica. Isso é muito importante porque a gente negligenciou por muito tempo que o português falado hoje, ele não vem diretamente do latim. Ele passa por essa influência do galego. Então, o galego é uma língua derivada do latim, tá? E essa língua que, por sua vez, de fato, foi a língua que ocupou o espaço do território português. Então, aqui a gente está falando de 1200, século XIII, né? Ainda antes das navegações. Aqui um mapinha prático das navegações, né? Aqui tem os navios e as datas em que eles fizeram essas navegações. A gente tem a chegada aqui em Porto Seguro, no Brasil, em 1500, mas vocês vejam só, né? É o caminho das Índias. E tudo isso aqui, todos esses territórios aqui, são territórios que entraram em contato com portugueses. O que não é de se surpreender que a gente tenha também nesses territórios aí falares de português. Então, quando a gente pensa em português, a gente geralmente pensa, fala português no Brasil, fala português
no Portugal. Onde mais se fala português? Na África, mas qual parte? Moçambique, Angola, Macau, todo mundo lembra de Macau, né? Macau. Sou péssima com Macau. Mas que mais? Na Ásia. Então, isso aqui é uma coisa que me surpreende. O tanto de localizações que tem influência formadora pela língua portuguesa. Então, crioulo de Bengala, crioulo de Bombaim, crioulo de Java. Você vai para as Ilhas Java, você vai encontrar um falar lá que é aparentado do português europeu, basicamente, né? Então, aí os de África, né, vários acabaram tendo também essa cara de crioulo. Crioulo é um termo técnico, tá? É quando a gente vê uma situação de contato linguístico em que tem um falante, como eu falei do falante brasileiro que fosse para o Catar. Então, uma situação em que você tem línguas não aparentadas e você precisa ter comunicação, por motivos que essas pessoas não têm escolha. Elas não dominam uma língua que pode servir de comunicação intermediária, elas precisam dar seu jeito. E aí elas dão seu jeito, e é quando acontece isso, que é emergir uma língua nova, que não é nenhuma língua nem a outra. Então, o crioulo cadê o cabo-verdiano aqui? O cabo-verdiano está chamado português cabo-verdiano, mas modernamente a população propriamente já está reclamando para si, né, o status de crioulo. Então, não é uma língua que nem tem a cara dos falares locais de Cabo Verde, nem tem a cara completamente de português europeu. Por sinal, essa semana aqui em Curitiba, recebemos Mayra Andrade, que é uma cantora cabo-verdiana que mora em Portugal, e ela cantou vários em cabo-verdiano, foi fenomenal. Que pena que eu vim aqui depois, porque senão eu ia convidar vocês para assistir o show, que foi muito, muito bom. Enfim, o que eu quero dizer é que a gente vê uma vasta comunidade que às vezes a gente até chama de lusofonia, né, que seria a área dos falantes de língua portuguesa, mas por conta daquilo que eu acabei de contar para vocês, de que o galego é a língua que de fato ocupou a Península Ibérica depois da Reconquista Árabe, a gente tem evitado chamar de lusofonia. A gente chama de espaço falante de língua portuguesa e algumas línguas derivadas dela, né? Agora, isso aqui está com cores diferentes porque conforme o status da língua nesses países. Então, em Portugal e no Brasil, o português é a língua oficial. Nesses outros países, ele convive com outros idiomas e às vezes ele nem é reconhecido como língua oficial. Pois bem, mas aqui no Brasil, qual é o tamanho, né, da influência que o português teve de outros falares? Esse gráfico aqui foi publicado recentemente na Folha de São Paulo, mas ele vem de uma base de dados que mapeiam as viagens de África para as Américas na época da colonização. Então, fez-se o levantamento do registro que se tinha dos navios negreiros que traziam pessoas escravizadas de África para cá. Então, vocês vejam que predominantemente saiu dessa região aqui, né, maiormente algumas daqui. E chegando, né, em Pernambuco, Bahia e Rio de Janeiro predominantemente. O tamanho da bola é o tamanho da população escravizada que saiu ou que chegou, né? E aí os números são exorbitantes, né? A gente está falando do Rio de Janeiro ter recebido mais de 1 milhão de pessoas, a Bahia mais de 1.200.000, Pernambuco 400.000, tudo isso num período de 1574 a 1856. Então imagine chegar um monte de árabe do nada aqui no nosso país. Não vai ter um efeito no modo que a gente fala? Tem que ter, porque são pessoas convivendo, falando línguas diferentes. Então é isso que a gente tem trabalhado ultimamente, em entender como que a chegada dessas pessoas, falantes de línguas vindas da África, atuou sobre o modo como a gente fala hoje em dia. Aí aqui, claro, né, a gente não tem uma consistência permanente do fluxo
desse movimento populacional, mas a gente sabe, né, que teve o ápice ali nos anos de 1800. Depois eu vou mostrar uma outra tabela para vocês. Quanto tempo? Falei 1 hora? Tá bom, então vamos lá. Falando de línguas indígenas, temos aqui, né, todo esse espaço aqui, que é o mapa mais recente que a gente tem, o censo de 2022. Foram mapeadas cerca de 240 línguas indígenas no Brasil, né? As cores têm a ver com o número de falantes. E, assim, a gente precisa levar em consideração que essas línguas, hoje em dia, são 240. Mas, na época do Brasil Colônia, a gente não consegue saber exatamente quantas eram. Primeiro que não é muito fácil dizer onde termina uma língua caigangue e começa uma língua guarani. Mas a gente, por acesso aos registros dos jesuítas, conseguiu chegar a uma estimativa de 1.500 línguas. Aqui. 1.175. E os estudos do professor Ayão Rodrigues, que inclusive é um linguista paranaense, que é um dos primeiros linguistas de línguas indígenas do Brasil, infelizmente já falecido, mas é um bicho do Paraná. Como essa história se traduz nas mudanças linguísticas, né? Então, quando eu estava contando para vocês sobre o Império Romano e tudo mais, estava tentando dar para vocês a percepção disso aqui, né? Que tinha uma língua que era o latim, né? E aí esse latim começa a ter cara diferente porque tem pessoas lá da Península Itálica indo morar lá na Península Ibérica, então a gente começa a ter algo que ainda não é muito específico, né? É isso que a gente chama de romance, né? E daí tem o romance ocidental e tem o romance ibérico. Então, essa língua falada na Ibéria, na Península Ibérica, e daí as especificações para o lado mais do oeste, o galego e o português, e para o lado do leste, o castelhano e o catalão. E aqui vai indo mais, né, para o lado da França e tudo mais. Mas, de novo, simples demais para ser verdade. Então, até o século XX, a gente costumava olhar para essa de línguas como se eles fossem uma árvore genealógica. Então, você tem aqui o português, né? E ele teria vindo, né, do romance da Península Ibérica, assim como o espanhol. Aqui tem, acho que eu botei a versão maior. Muito bem. E aí, esse falar, que é o falar do latim vulgar espalhado por todo o território do Império Romano, veio, sim, do latim, e aí o latim veio do indo-europeu. Fluxo muito linear, compreende? Então, o que a gente tem por trás dessa imagem é uma concepção de linguística que você consegue ver uma língua evoluindo, como se ela fosse ter um fluxo natural para onde ela vai, né? E daí a gente vai dizer que o português se diferenciou do francês porque lá na região onde o latim chegou, que depois virou português, ele entrou em contato com línguas célticas. Teve influência do árabe. Então, tudo isso aqui é como se a gente fosse vendo que você planta uma língua num vasinho de... Alguém aqui gosta de jardinagem? Então, você põe um substrato para você poder plantar uma árvore, uma flor, o que for. Então, você cria um berçário, né? Algo que vai receber. Então, tem uma língua lá, tem uma língua céltica, que é a cama de berço, aonde chega o latim, e esse latim ali entra em contato com alguns adubos, né? Entra o árabe, entra não sei o quê, e aí depois as influências das línguas germânicas também, como um adubo foliar que você põe lá para ela ir crescendo e ficando mais verdinho. Então parece que as coisas são assim, como se você estivesse adicionando coisas, e aí isso vai ficando mais complexo porque coisas foram adicionadas. Hoje em dia, a gente tem trabalhado não com essa metáfora da árvore que cresce, mas sim com a ideia de uma piscina. Uma piscina que recebe uma água que vem de um lado, uma água que vem do outro, outra água que vem do outro, e essa piscina deságua em outra coisa. Então, isso aqui é uma piscina de características linguísticas. Lembra que eu gastei um tempo falando sobre questões da descrição do português brasileiro? Por quê? Quando o português veio
pro Brasil, vamos imaginar que ele veio com essa bolinha rosa aqui. Então, ele trouxe certas construções que são as construções que a gente vê semelhança com o português europeu. Por exemplo, nosso sistema consonantal, a gente usa boa parte das mesmas consoantes. A gente não usa que é um fonema do germânico, um fonema do árabe. A gente se alimentou, a gente recebeu, né, esses fonemas por influência do português. Agora, ao mesmo tempo, a partir do momento que vieram muitas pessoas de outras regiões, a gente tem outras línguas contribuindo. E aí essas línguas trazem, por exemplo, a preferência pelas vogais. Por exemplo, a preferência por marcar o plural só no artigo. A preferência por um sistema de verbos mais reduzido. E aí são essas pistas que eu quero mostrar para vocês agora. Então, essa ideia das línguas não como uma planta, mas sim como uma piscina de características, é desse linguista que é da Universidade de Califórnia, Saiko Mufwene, mas ele é haitiano, se eu não me engano, e ele trabalha com essa ideia de que as línguas se adaptam como vírus, porque a genética, né, do vírus vai se replicando por contato, não necessariamente em rumo a uma evolução, mas sim rumo a uma mudança adaptativa. E aí, a gente tem aqui no Brasil, né, já estudos explorando esses contatos, por exemplo, os que estão documentados na gramática pedagógica do professor Marcos Banho, e o professor Dante Lucchesi e a professora Ieda Castro. A Ieda é a maior responsável por, de fato, ir lá, estudar as línguas africanas, estudar as línguas que vieram para o Brasil, lá de África, para daí poder dizer, olha, é porque, predominantemente, as línguas africanas que vieram para o Brasil, vieram de Angola, vieram do Congo, e daí são línguas que têm um parentesco entre si. São línguas de um grupo chamado Banto. E é esse grupo Banto que trouxe características para a nossa piscina do português brasileiro. Agora, pulei aqui essa parte, que é muito importante eu falar, dos estudos do professor Dante Lucchesi, porque analisando o modo como a população brasileira foi se formando ao longo desses séculos, a gente percebe aquilo que estava lá naquele diagrama da folha. Então, primeiro a gente tem uma predominância de africanos, europeus e índios, né, no século XVI, e aí depois vai começando a mudar a proporcionalidade dessas etnias dentro do espaço do território brasileiro. Então, a gente tem a crescente participação dos africanos, mas ao mesmo tempo também as novas etnias, né, de negros brasileiros, mulatos, que a gente já não chama mais de mulatos, mas esse texto é de 1991, e brancos nascidos aqui também com influência desse contato linguístico. Então a gente vai vendo que, no fim das contas, quando chega no século XIX, a gente tem uma predominância de pessoas que são filhos, né, da situação de miscigenação que ocorreu no Brasil. E o que isso provoca? A gente vai ver que, para você aprender uma língua, quando que você aprende uma língua assim a primeira vez? Quando você nasceu e começa a falar. É extremamente essencial para o teu estilo de fala essa comunidade com quem você vive quando está aprendendo a falar. Então, não é à toa que se você nasce em Curitiba, você vai falar como curitibano. Se você nasce em Salvador, você vai falar como alguém em Salvador, porque essa comunidade acaba servindo de exemplar, não, mas de certa forma de modelo pelo qual a aquisição acontece. Só que, nessa situação de falantes que não falavam português, a gente tem a situação das amas de leite, né? Então, a grande participação das amas de leite na criação, mesmo dos filhos brancos, provocou uma situação que a gente chama de transmissão linguística irregular. Então, elas, falantes de línguas banto, chegavam aqui e tinham que, por força do trabalho,
conviver com falantes de língua portuguesa e ensinar português a essa nova geração. Claro que não era que elas fizessem isso deliberadamente, mas elas próprias não eram falantes de língua portuguesa como língua materna. O português que elas aprenderam já na época adulta. E, portanto, o domínio de língua portuguesa que elas tinham nessa época adulta era extremamente influenciado pelas línguas que elas trouxeram de África, pelas línguas banto. Então, nessa situação, acaba que o português foi mudando numa velocidade consideravelmente rápida aí no Brasil colônia por conta dessa situação de emigração que foi provocada dentro do espaço do território brasileiro e pela própria dinâmica social aqui do Brasil. Aí, eu não quero que vocês acreditem na minha palavra, eu quero que vocês vejam como funcionam algumas palavras que vêm do português europeu, aqui, vidro, escola, advogado, ritmo, e como elas se realizam no português angolano e no português brasileiro. Vidro, viduro, escola, escola. O português brasileiro, vocês sabem que a gente não fala advogado, a gente fala advogado. E ritmo, a gente fala ritmo. Então, a gente tem uma tendência a querer deixar as sílabas sempre consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, vogal. Adivinha que línguas que faziam isso? Línguas banto, né? Então, ao contrário daquela tendência fonológica que a gente viu no português europeu, de repente comer vogais, não, a gente tem uma preponderância no peso da vogal dentro das sílabas nesses casos. Outro detalhe, por que no português brasileiro a gente está tendendo a uma simplificação do sistema de concordância de nome? Porque no banto a gente vê uma estrutura que não tem a flexão do plural no final da palavra. A gente faz no final da palavra nas línguas românicas, mas nessas línguas africanas o plural é um prefixo, é o que vem antes da radical da palavra. E aí parece que tem uma tendência a reinterpretar isso aqui como se o artigo que vem antes fosse fonte na musiquinha do que a pessoa pronuncia, um prefixo. Posso falar rapidamente do elemento indígena, né? O fato de que tivemos duas línguas gerais mais proeminentes, mas que acabou que... Por que as línguas indígenas não têm, sobre o português brasileiro, o mesmo peso das línguas africanas? Porque quando a gente olha para aquela época, em que foi a época do boom demográfico dos portugueses vindo para o Brasil, século XVIII, a gente já está numa situação de franca genocídio indígena, por assim dizer, né? E aí, por mais que a gente deixe de lado o fato da diminuição considerável no número populacional desses indígenas, a gente também vai ter que levar em consideração que os jesuítas vieram para o Brasil com a intenção de fazer a educação dos povos indígenas, cristianização e tudo mais, e eles tinham um movimento linguístico contrário, não era de fazer o indígena falar português, mas sim de falar a língua do indígena. Então, aqui, a gente não tem aquela situação de transmissão linguística irregular que a gente viu no caso das línguas africanas. A gente tem justamente um movimento contrário. E é por isso que acaba que a gente tem, sim, contribuições lexicais bastante expressivas, né? Então, muitas palavras: arapuca, coroca, caipira, capim, pipoca, pereba, paçoca. Quando você vê uma lista delas, você até entende qual é a dinâmica fonológica por trás dessas que vêm do tupi e do tupinambá, enfim, de várias línguas indígenas antigas. Mas, no nível gramatical, a gente ainda tem evidências muito fracas, por exemplo, para o fato de que o T e o D são pronunciados no português brasileiro como ti, tia e dia, e no português europeu ficaram como tia e tia. Então, tem estudos que dizem que isso aqui talvez seja influência das línguas indígenas, mas não temos como bater o martelo e dizer que é assim mesmo. Esse aqui tem a ver com o sistema verbal do português brasileiro, né? A gente está caminhando para uma simplificação das formas verbais, também por influência daquele detalhe que eu falei sobre as línguas
banto preferiam colocar coisas antes da palavra e não depois. Então é como se essa parte aqui ficasse imutável, porque o que mudou antes dessa palavra já é suficientemente informativo. Isso é um princípio que a gente chama princípio de economia linguística, que você evita a redundância para justamente você ter uma otimização de como o sistema expressa os significados. Concluímos? Viu que eu dei uma aceleradinha? Mas aí vocês podem perguntar, que aí eu volto e falo mais, né? Então, diante de todo esse cenário, o que fica, né? Português ou brasileiro? Definitivamente, a gente adota na comunidade acadêmica, científica, o português brasileiro como termo mais usado. Os casos em que você vê alguém preferindo o uso do brasileiro, acaba sendo um uso motivado para a pessoa realmente assinalar uma cisão em relação à situação colonial. Mas, de fato, essas línguas têm comportamentos distintos, mas ainda podem ser abrigadas dentro de um mesmo ramo por conta, né, dos fatores que a gente falou, de intercompreensão e tudo mais. Agora, tem razões, né, para a gente preferir esse português dentro do nosso nome, porque tem a ideia, né, de que há uma comunidade falante de língua portuguesa e mercado linguístico. Então, a gente também teve uma época que a gente era muito procurado para falar a respeito do acordo de língua portuguesa, né, o novo acordo ortográfico, e mas o que agora mudou a língua, mudou não sei o que, na verdade não muda, né, o acordo ortográfico, mas tem esse fator aqui. A gente estabelece um acordo ortográfico para todos os países falantes de língua portuguesa, porque daí a gente unifica como a gente vai imprimir livros lá, vender livros lá, fazer tratados que estão numa mesma língua, que não demanda tradução, né? Então, esse termo português acaba abarcando essa realidade, que é uma realidade mercadológica, política, que vai à unidade, mas definitivamente o português brasileiro já se sobressai em número de falantes, em questões de relevância internacional, que aí sim faz a gente preferir a designação do brasileiro para justamente demarcar. Não vamos dizer que a gente ignorar o fato de que há sim diferenças linguísticas relevantes, mas elas ficam dentro de um espaço que a gente pode ainda chamar de português brasileiro. Tem toda uma discussão de se o português poderia ter sido um crioulo e tudo mais, mas também essas evidências já foram afastadas por conta das influências que o português europeu de fato tem. Nem falei da questão da nossa norma padrão ser ainda muito devedora da norma lusitana, lusitana, enfim. Deixo para vocês a recomendação do livro, que inclusive a Dulce quer sortear para vocês, quem está participando, do professor Caetano Galindo. O professor Caetano Galindo também é do Departamento de Literatura e Linguística ali da Federal, foi professor da cadeira de Sociolinguística, História da Língua, e agora a gente chama de Variação e Mudança. E dessas aulas ele produziu esse livro, que é o Latim em Pó, né, que vai trazer essa história toda que eu contei para vocês, em muitos mais detalhes, com uma riqueza de uma prosa muito gostosa. Dá para ler nas férias, vou dizer que vocês vão entrar em férias logo logo. E ele já lançou também esse Na Ponta da Língua, que é um livro sobre etimologia, sobre a origem das palavras, também com essa pegada de o que significa, né, a gente vê influências de uma outra língua na nossa língua ou não. E de minha parte, eu agradeço imensamente o convite e imagino que eu não matei vocês de sono, me desculpa. Obrigada, professora, muito legal. Perguntas, pessoal? Vamos lá, olha lá, o Valdir. Vamos falar no microfone, Valdir, para o pessoal ouvir lá do Zoom. Então, professora, a gente vê hoje em dia a questão do preconceito linguístico, né?
Mas antigamente a gente não tinha isso, né? A gente via essa questão desse choque cultural, os regionalismos e tal. Em que momento a gente pode dizer que uma coisa como esses choques culturais entram como língua oficial? Se de uma parte a gente também tem a escrita, que a senhora falou que serve para estabilizar a língua, a gente tem a escrita revolucionária, que é, por exemplo, o Guimarães Rosa, que traz ali, vamos deixar a língua viva, né? É isso. Valdir, eu não vou fazer a delicadeza de assumir a sua idade, tá? Mas eu vou imaginar que você esteja falando de um momento sem preconceito linguístico, que talvez fosse um momento em que esses falares não fossem, não entrassem em um convívio tão próximo, né? Então, eu coloquei lá no slide a época que a gente vê as migrações internas do Brasil acontecendo predominantemente da área rural para a área urbana. E lá por volta de 1980 a gente tem também o acesso universalizado às escolas, né? Então isso coloca pessoas que às vezes estavam de fato em um ambiente em que elas não tinham contato com essa língua escolarizada, né? Essa língua que é transmitida como norma, né, de uma geração para outra, e portanto quando passa a haver esse contato é que a gente vê um movimento de reação, né, de exclusão das variedades que eram distantes dessa norma, né? Então eu não vou te dizer que assim, o preconceito linguístico começou em 1950, não é isso que eu estou falando, mas eu acho que a acentuação dos convívios entre essas variedades que eram mais distantes do falar urbano foi o que propiciou esses momentos de conflito linguístico mais exacerbado, entende? Porque a gente sabe que a norma culta brasileira, ela é reconhecida como aquela que é falada por falantes letrados, né? Então, que já cursaram pelo menos o ensino médio, faculdade, e que esses falantes são urbanos, né? Então a gente reconhece como o falar culto, o que é falado nas capitais, né? Porque a gente, quando vai documentar a norma culta, a gente documenta pelo que é falado nas capitais e em situações de monitoramento. Então essas pessoas também começam a ter inserção em ambientes de trabalho que vão demandar delas um controle linguístico mais monitorado, né? E aí que começa a aparecer o que são as fissuras do sistema educacional, na verdade, né? Se a gente imaginasse que desde o começo da tenra idade de todos os brasileiros eles estivessem em contato com livro, jornal, todo o arcabouço cultural da cultura letrada, ele estaria adquirindo muito cedo essa norma culta, e aí não ia ter a situação do conflito. Então, acho que conforme as dinâmicas culturais colocaram em contato essas realidades, é que começa a surgir essas discussões de preconceito linguístico mais explicitamente. Respondi, Valdir. Tem mais uma curiosidade. Só mais uma coisa. Tem uma curiosidade também, por exemplo, a nossa língua, a gente tem muito uso do diminutivo, como termo carinhoso, eu adoro isso daí, né? Eu queria saber de onde vem isso. Tem algum tipo de estudo sobre isso? Tem, eu tenho mais diminutivo. Carinhosinho, pode ser? Bonitinho. Porque esse é não vou dar aula de morfologia aqui, mas o carinho é um falso sufixo, né? Porque ele parece diminutivo, mas não é. Mas tem muito estudo, inclusive um professor aqui da UFPR, o professor Antônio Sandman, publicou na década de 90 um livro que era a Morfologia Lexical, e ele analisava o morfema de grau, que esse é o nome que a gente dá para o tal do diminutivo, morfema de grau. E aí esse morfema de grau era dito uma flexão, né? Se flexionam os nomes em gênero, número e grau. Mas aí a gente vê que o comportamento que o feminino e o plural têm, que é de tipo, qualquer substantivo que é cachorro, você pode colocar o feminino, o plural. O diminutivo, ele não tem essa sistematicidade tão forte, que você pode, às vezes, inclusive, ter vinculado ao diminutivo não necessariamente a ideia de algo pequeno, mas de algo afetuoso, né? Então, essa aqui é a minha estagiáriazinha,
Eu posso usar esse ninha para dizer assim, meu filho ainda é um menininho, a pessoa tem lá seus 50 anos já, né? Então, os estudos de diminutivo no português brasileiro já estão bem consolidados, assim, no sentido de ver ele como uma forma que vai adicionar principalmente o tamanho, né? Mas não necessariamente vem com sabores que são esses sabores expressivos. Às vezes também pejorativos, quando você diz, nossa, fulano é uma mulherzinha, né? Que aí vem com um julgamento negativo. Um dado do diminutivo que ainda é muito pouco explorado é quando ele acontece com o verbo. Tipo, eu estava ali conversandinho com a Dulce antes de vocês chegarem. O que esse diminutivo faz quando ele se liga a um verbo? Não tem como ser pequeno, porque é uma ação, né? Então, aí começa a abrir um leque de pesquisa aí que justamente prova o quanto esse cara é potente. Ele é muito potente e eficiente, diminutivo do português. Mais perguntas? Tem alguma do Zoom? Será, Lili? Processinho, o pessoal está fazendo diminutivos lá no Zoom. Tem um processinho, que na verdade às vezes é um processão, né? Dá a ideia do contrário, assim, né? Professor, uma última curiosidade, não sei se vai. Portugal não adotou o último acordo ortográfico, né? Por que eles são resistentes, assim? Porque a língua deles continua lá com as duas letrinhas dobradas, não sei se isso... Então, por motivos políticos, né? Mais ou menos ligados àqueles que a gente viu nos fóruns de Reddit aí. Mas, assim, o que isso acaba tendo de consequência é que os livros publicados em Portugal é que tem que ter a versão para o resto da comunidade falante de língua portuguesa, né? Mas, assim, eu acho que as questões identitárias, né, de valores nacionais associados ao português, tem camadas também um pouco diferentes do que tem aqui pra gente, justamente, né, porque é a colônia que, né, se lançou para fazer o movimento das navegações, mas que você vê também em países como a França, né, então eles têm uma coisa de rejeitar estrangeirismos, né, o velho exemplo, a gente chama de mouse, em Portugal chama de rato, né. E aí você vê que isso está dentro de um arcabouço de percepções sociais mais amplo, né, sobre a língua, com efeitos que são de fato da ordem mercadológica. Mais alguém? Algum comentário? Não? Então tá. Aline, será que você consegue parar de compartilhar a tela só para o pessoal ver a professora e a gente aqui inteiro agora para sortear o livro? 18. Então tá. Então vamos fazer assim, ó. Peraí. 23 mais 18. Quanto dá? 41, é isso, né? 41. Então só um pouquinho, peraí que a Aline tá só montando a lista ali do Zoom, para daí eu vou pedir para a professora falar o número de 1 a 41, para saber quem é que vai ganhar o livro. Se for o meu número ali, eu já tenho esse livro autografado, inclusive. Nem quero. Oi? Pode? Ela pode falar o número, então, de 1 a 41? Beleza? Pode falar, Aline? Pode. Então, de 1 a 41, professora, vamos lá. A data do meu aniversário, 23? 23 é a última pessoa que assinou a lista de presença aqui, que é o Pedro Guilherme. Esse vai ler, Que bom, então, pessoal. Então, acho que a gente encerra. Vai aproveitar bastante. Então, pessoal, agradeço aí a participação de todos durante a semana, todo mundo que veio aí firme, né? Acho que a gente aprendeu um pouquinho mais, né? Bastante, eu diria, mas a gente não consegue absorver tudo.
Então, o pessoal do Zoom que nos acompanhou também, espero que continue acompanhando aqui as produções da Memória Institucional. Amanhã nós vamos ter a divulgação da biografia do Fábio Luiz dos Santos. Então, vai estar ali na Infra, tá, o material não foi porque é a gente que fez, mas está bem lindo, né? Bem emocionante, assim, a gente contou ali com a participação da família, ajudando a gente a construir a história da vida dele. Então, amanhã para todo mundo a biografia do Fabião, né? O nosso Fabião, eterno Fabião. Tá bom? Obrigada, então, a todos. Nos vemos aí nos eventos da memória. Um bom final de ano a todos. Aí estamos perto do recesso, né? Bom recesso para quem faz recesso. Um abraço e até a próxima.